Aqueles que andam com Deus serão salvos. Os salmos do verdadeiro cidadão dos céus, os salmos 15, do versículo 1 a 5, que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantenha sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. O texto começa com uma pergunta: quem habitará no santo monte de Deus? Mas o texto já dá a resposta: todos aqueles que vivem com integridade. O que é íntegro nas atitudes? Pratica o que é justo, que fala a verdade. Devemos andar íntegros na presença de Deus. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que é pura, honesta, imparcial, que atua de forma correta, honra os seus compromissos e tem integridade moral. Vemos na Bíblia alguns exemplos de homens que andaram com Deus, ou que a Bíblia cita que Deus estava com eles pela obediência, integridade e retidão que esses homens tinham. Mas sabe o que mais me impressiona? Quase todas as histórias contam que esses homens tinham suas atitudes, ações, convicções diferentes da maioria, diferente dos padrões do mundo. Eles sempre estavam nos padrões de Deus, estavam só ou sendo a minoria. O que nos faz meditar que não devemos ser influenciadas com o que a maioria pensa e faz, mas aquilo que acreditamos, aquilo que lemos na Bíblia como a verdade a ser seguida. Quando lemos a história da genealogia do capítulo 5 de Gênesis, que conta da descendência de Adão até Noé, vemos só 2 nomes diferentes. Sempre o texto fala sobre o nome da pessoa, quantos anos viveu, quem gerou e depois que morreu. Mas com um desses foi diferente. Em Gênesis capítulo 5, versículos 23 e 24, diz: Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outra versão diz: todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque é o único homem citado que andou com Deus, andou em obediência a Deus e assim não morreu, e foi tomado para Deus arrebatado. Nesse texto. Continuando a história da genealogia, chegamos a outro homem diferente, o próprio Noé. A palavra de Deus fala que na época de Noé, o homem estava praticando muitas perversidades. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, vemos que Deus diminui a idade do homem, que era em torno de 365 anos, a 969 anos, para 120 anos. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Os patriarcas que foram como Abraão e Isaque ainda viveram 175 e 180 anos. Mas Deus estabeleceu a nova idade. Lemos também em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus viu um homem reto, a minoria. E por causa desse Deus salvou a humanidade e o mundo. Deus viu um único homem justo e íntegro que o obedecia. Como diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Sabe o que vemos aqui? Deus abençoa todo um lugar por causa de um, ou liberta esse um desse lugar. Mas Deus sempre foi justo, sempre cuidou dos homens que andaram com ele. Vamos ver a história de alguns homens da Bíblia que andaram com Deus. Vemos também a história de José. A Bíblia cita nos momentos que José passou por momentos de provas, processos que ele teve que passar, que Deus estava com ele. Por José ser obediente e temente a Deus, o Espírito do Senhor sempre esteve com ele. E por José ser fiel a Deus, o Senhor era com José na casa de Potifar e o prosperou. Depois Deus era com José no cárcere e Deus prosperava tudo o que José fazia. Até que ele chegou a ser o segundo maior da nação mais poderosa da época do Egito. Ele chegou a ser o ministro do Egito. Ele só ficou após Faraó, aquele que mandava em tudo. E Deus era com José. Vemos mais uma vez um homem diferente dos irmãos, diferente do povo egípcio também. Um homem que se destacou por ser obediente, novamente uma minoria, que andou na contramão do mundo, do pensamento egoísta e invejoso dos seus irmãos, salvo por Benjamim. Também vemos outro homem que se destacou, vemos Daniel. Vemos Daniel, um homem hebreu que era jovem, desde o começo resolveu se separar para Deus. E por sua obediência virou príncipe do reinado de Dário e prosperou também no reinado de Ciro, persa. A Bíblia diz que Daniel era fiel e tinha um espírito excelente. Em Daniel capítulo 6, versículos 3 a 4 diz: Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vemos também que Daniel tinha comunhão com Deus todos os dias, pois 3 vezes ao dia ele dedicava um tempo de oração a Deus. Daniel foi provado por Deus, passou pela cova dos leões. Deus não o livrou da prova, mas o livrou dentro da prova. Deus fechou a boca dos leões. Vemos um Deus fiel, mas por que ele permitiu Daniel, fazendo tudo correto, passar por tamanha luta? Pois Deus queria que através de Daniel, todos daquele reinado adorassem somente ao Deus de Daniel. Vemos que Deus nos coloca na vitrine às vezes em um momento de dor e dificuldade para ver nossa fidelidade e através dela exaltar o nome dele, exaltar o nome de Deus. Deus teve que colocar Daniel na prova, na vitrine, para o seu próprio nome ser exaltado, para o nome de Deus ser exaltado, mas Deus só prova naquilo que a pessoa pode suportar. Em tudo Deus tem um propósito. Vemos mais uma vez nesse momento um homem contra a maioria daquela sociedade, e Deus honrou a fidelidade dele. O rei fez um decreto para que todos adorassem ao Deus de Daniel, declarando porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre, que ele livre, salve, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel da cova dos leões. A Bíblia fala que Daniel tinha 3 amigos que pensavam como ele. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes de 3 homens que foram lançados numa fornalha ardente, a mando do rei Nabucodonosor, porque não adoravam a uma imagem de ouro que este rei mandara fazer. Esses 3 homens prestavam adoração somente ao mesmo Deus que Daniel adorava, ou seja, o Deus de Israel. Deus honrou e prosperou muito esses 4 homens por serem fiéis a Deus. Não vá pela maioria, escolha sempre a obediência. Não viva o padrão do mundo, mas escolha o padrão e princípios da Bíblia. Vemos nas histórias da Bíblia que todos aqueles que escolheram ser fiéis a Deus prevaleceram e foram exaltados, e Deus foi exaltado através da vida deles. Quer vencer na sua vida, permaneça fiel a Deus. Chegamos em Jó. Quem já não disse: Senhor, me dá a paciência de Jó, um homem justo e paciente? Pense em um homem que foi provado por Deus como o ouro passou pelo fogo e foi aprovado e saiu ainda melhor da prova. O próprio Deus o chamou de homem reto e íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Homem que ofertava a Deus pelo perdão dos pecados dos filhos, homem muito rico e que temia Deus, andou em retidão e fidelidade com Deus mesmo quando foi provado e perdeu tudo. Literalmente todos os bens, filhos e a sua saúde, permaneceu louvando a Deus. Deus não o livrou da prova por ele ser justo, mas o abençoou em dobro depois que ele foi aprovado. Permanecer fiel é para poucos, mas vale a pena a recompensa, pois foram esses poucos homens que passaram por lutas adversas e tiveram seus nomes marcados na história, porque andavam com Deus. Da maioria ninguém fala e nem lembra, ou quando são citados na Bíblia, são citados exemplos a não ser seguidos, e ainda mais com suas atitudes desaprovadas por Deus. Só aqueles que andaram com Deus com retidão, integridade e obediência foram super abençoados, cumpriram com seu chamado e propósito, exaltaram o nome de Deus, tiveram seus nomes gravados na história como exemplos para nós e ainda mais estão com Deus hoje. O que Deus pensa de nós? Você já pensou isso? O que Deus fala de mim? Que nós possamos andar com Deus em retidão, integridade e fidelidade, para todo sempre andarmos ao lado dele, tanto aqui na terra como na eternidade nos céus. Ou seja, quem escolhe andar com Deus na terra estará com Deus nos céus. Para os que são obedientes a Deus, a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna sem pranto e dor, uma vida eterna feliz com Deus. Deus continue te abençoando, que você consiga ser fiel a